Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo essa nossa sexta aula no curso de Teorias da Poesia da Faculdade de Letras da UFMG, ministrado por mim, Rubens. Nessa nossa sexta aula, então, ficou combinado para o dia 9/11, né, terça-feira, que seria uma aula após o nosso segundo encontro síncrono, em que a gente discutiu aqueles poemas que eu chamei de metapoéticos, né, que nos davam algumas noções assim, de poesia, que de alguma forma dialogavam com os textos teóricos que a gente estava estudando até então, né? Nessa sexta aula, a gente vai dar prosseguimento às perspectivas teóricas que vinham sendo seguidas antes da aula síncrona, né, de poemas metapoéticos. Então, conforme nosso combinado, agora que a gente está em uma aula gravada mais uma vez, a gente vai voltar para os textos teóricos e voltar para a investigação do que é a poesia, né? E nessa aula de hoje, eu escolhi 3 textos que, assim, dialogam muito fortemente entre si, né, e que vão se inserir nesse meio aí da investigação poética por uma perspectiva diferente da que a gente vinha pensando até então, né? A gente começou, se vocês se lembram, pensando na poesia por uma perspectiva da materialidade, né? Pensando na materialidade da palavra, com aqueles textos do Paulo Leminski e do Décio Pignatari, o Nelson Asher. Depois a gente foi para um texto mais filosófico, mais poético, que era o texto do Otávio Paz, né? Poesia e Poema, em que eu falei que a gente tinha uma perspectiva ontológica da poesia. E agora, num terceiro momento, para a gente poder dar prosseguimento à investigação, a gente vai para uma perspectiva que eu chamaria de uma perspectiva da forma, né? Desde o título que vocês já estão vendo aí, Poesia e Prosa, que é coincidentemente o título de um dos textos que a gente vai trabalhar, né? A gente já tem uma distinção que é formal, né? Percebam, tanto a poesia quanto a prosa, enquanto formas literárias, né, formas de arte com as palavras, elas têm uma materialidade que é a mesma, né? Tanto a poesia vai trabalhar com palavras, como a prosa também vai trabalhar com palavras. E, diferentemente da diferenciação que o Otávio Paz, né, faz, o Otávio Paz vai dizer que, como a gente viu lá na ontologia poética, naquela aula, a gente viu que o Otávio Paz dizia que a poesia poderia estar em lugares que não só a materialização concreta dela, né, que seria o poema, diferentemente do Otávio Paz, é que a gente vai ter uma distinção formal mesmo, né? Vai importar muito para esses textos que a gente vai ler hoje o que é poesia e o que é prosa. Diferente do que o Otávio Paz diz, aqui a gente não vai pensar que poderia haver poesia dentro da prosa, né? Pela própria dicotomia aqui, a oposição desse par, a gente já entende que a gente está num campo diferente do campo do Otávio Paz e, consequentemente, também num campo diferente daquele do Paulo Leminski e do Décio Pignatari, porque a materialidade já não é mais tão relevante aqui para a gente poder fazer essa distinção. E aí, consequentemente, como eu já adiantei um pouco, o que vai importar mesmo vai ser a distinção da forma, a forma da poesia, que vai ser diferente da forma da prosa, e a partir dessa dualidade a gente vai dar prosseguimento à nossa discussão de hoje, né? Então, eu começo aqui com essa noção que eu já adiantei, que é uma investigação da prosa, da forma, perdão. Eu começo com o texto do Fernando Pessoa, Poesia e Prosa, que dá título aqui a essa aula, né? Eu não vou me deter muito aqui nas colocações sobre o Fernando Pessoa, não, porque é um poeta que eu gostaria muito de abordar no nosso próximo encontro síncrono, em que a gente vai ler mais alguns poemas, né? Dessa vez eu vou fazer uma investigação no encontro da aula 8, eu vou fazer uma investigação sobre o lugar do poeta mesmo, dentro da reflexão sobre poesia, o que seria o poeta, como que os diferentes poetas se pensaram enquanto poetas, né? E o Fernando Pessoa foi um cara que fez isso muito durante a carreira dele. O se entender enquanto poeta foi muito significativo para a poética do Fernando Pessoa, né? Para a produção dele, isso é uma questão muito importante. Então eu prefiro não me deter tanto aqui no Fernando Pessoa agora, falando sobre a vida dele, etc., né? Ir direto para o texto, porque eu vou usar essa colocação sobre o Fernando Pessoa, né? Biográfica, lá na nossa aula 8, né? Mas agora sim, cabe dizer que ele foi um poeta português, né? Do século XX, do início do século XX, das décadas, acredito que na década de 10, né, 1915, 16 ele já escrevia, década de 20 também, foi uma figura muito importante para o modernismo português, né, assim chamado. De fato foi um poeta, na minha perspectiva pelo menos, eu acredito que de muitos outros estudiosos, um poeta genial, uma figura muito importante mesmo para a gente entender poesia no século XX, que influenciou muitos poetas brasileiros, como Drummond e muitos outros, né? Então é uma figura muito importante mesmo quando a gente vai pensar em poesia. E nesse texto aqui, então, a gente tem uma faceta do Fernando Pessoa, vamos dizer, que é mais acadêmica, assim, né, que está sendo mais crítica, mais reflexiva em relação ao papel da poesia, uma coisa que ele fez também dentro do trabalho dele, né? E aí eu comecei já com uma citação, que seria
acredito que o primeiro parágrafo do texto, lá, um dos primeiros, né, em que ele vai dar essa ideia inicial de que a prosa e a poesia apenas se distinguem pelo ritmo, né? Ele está falando aqui especificamente dessa forma, como eu já tinha adiantado, mas ele vai partir para a distinção formal a partir do ritmo. Vamos ver o que ele coloca aqui nesse início, né? A arte que se faz com a ideia, e portanto com a palavra, tem duas formas, a poesia e a prosa. Visto que ambas elas se formam de palavras, não há entre elas diferença substancial. Aqui ele já está falando aquilo que eu adiantei também um pouco anteriormente, né? Se a gente for pegar uma perspectiva da materialidade, já não cabe muito nesse pensamento do Fernando Pessoa. Como o Décio Pignatari e o Leninski estavam falando lá de que a poesia seria a arte feita com palavras, a paixão da linguagem, né? Aqui o Fernando Pessoa já está fazendo essa distinção, dizendo, olha, não é bem assim para a poesia, né? A prosa também se vale desse mesmo artifício de uso de linguagem, de mesmo artifício de uso das palavras, né? Então, visto que ambas elas se formam de palavras, não há entre elas diferença substancial, de substância. A diferença que há é acidental, e sendo acidental, tem que derivar-se daquilo que é acidental, o exterior, na palavra. O que há de exterior na palavra é o som. O que há, pois, de exterior numa série de palavras é o ritmo. Então, perceba, essa distinção aqui, ela vai dar a orientação para a gente entender o texto como um todo, né? A aproximação dessas duas artes, materialmente, vai colocar em alguma medida o Fernando Pessoa no campo dos que estão pensando a materialidade. No entanto, não no campo dos que estão pensando a materialidade como essencial ou como a essência da poesia, né? Ao mesmo tempo, uma vez que ele está falando de ritmo, a gente já começa a perceber que a distinção formal vai se fazer relevante, porque o que vai determinar o ritmo na poesia, a gente vai observar também isso dentro do corpo do texto, é de fato a sua divisão rítmica versificada, né, estroficizada, vamos chamar assim, para uma palavra mais elegante, né, ou estrofizada, não sei, dentro do corpo do texto, né? Então, para a gente poder trabalhar o ritmo na poesia, a gente necessariamente precisa trabalhar a forma. Vamos ver o que a gente tem aqui, né? O valor do ritmo, essa é a primeira colocação. Antes da gente falar da valorização do ritmo, tinha uma coisa só que eu queria destacar aqui, que acabou passando um pouco batida, né? Antes do ritmo, percebam também vocês que a valorização primeira que Fernando Pessoa faz é da ideia, né? A arte que se faz com a ideia e, portanto, com a palavra, quer dizer, antes mesmo dele pensar na poesia e na prosa, como artes que se fazem com palavras, ele vai pensar em artes que se fazem com a ideia, né? O que ele está colocando como essencial para a palavra é a ideia. E percebam que o que ele está colocando como exterior à palavra é o som, né? Então, a palavra, para o Fernando Pessoa, antes de ser um som, antes de ser uma expressão fonética, fônica, ela é uma expressão do logos, né? Ela é uma expressão de uma ideia. E isso é muito importante, né? A diferença sonora entre as palavras, ela seria apenas acidental, ele vai dizer, ela seria exterior, né? Então, inicialmente, embora isso não seja tão importante para esse texto, para esse momento da disciplina, para essa aula, a ideia da valorização da ideia associada à palavra, né, da logopeia, como a gente está chamando, isso é muito importante para o pensamento do Fernando Pessoa aqui, e depois vai servir muito para a gente quando a gente for ler a poesia do Fernando Pessoa, né? Há uma prevalência da ideia sobre o som, né? Ele está colocando primeiro a ideia como aquilo que é essencial para a palavra e depois o som como aquilo que é acidental na palavra, né? O Pessoa, então, pensa antes em logopeia e mais tarde em melopeia, né? Ainda que ambas sejam fundamentais, que fundamentem a poesia, né? Então, vamos lá, vamos ver a distinção que o Fernando Pessoa vai fazer aqui, como é que ele vai distinguir ritmo, né? Olha, estou voltando aqui, indo e voltando, porque também isso é importante, né? O que há de exterior na palavra é o som, e o que há, pois, de exterior numa série de palavras é o ritmo. Então, quer dizer, o ritmo só existirá no pensamento do Fernando Pessoa, uma vez que a gente tem uma série de palavras, né? Então, aí, esses aqui são esclarecimentos sobre essa primeira citação aqui que eu apresentei. O ritmo vai aparecer como a distinção da poesia, né? O Fernando Pessoa vai dizer que o ritmo é a graduação de som e falta de som, né? Ser e não ser, e a distribuição de palavras e pausas. Então, quer dizer, na medida em que a gente constrói um poema, no espaço, ali nos versos e nas estrofes, entre o som e o silêncio, a gente vai ter a constituição do ritmo. Entre a palavra e a pausa, a gente tem a constituição do ritmo, né? Isso aqui se distingue um pouco de uma concepção mais clássica de ritmo, né? Uma concepção que vai estar lá assim, né, na ciência da poesia ali mais antiga, né? Quando o Aristóteles estava pensando ali na poética, e depois quando foi começar a ser pensada a retórica e tudo mais, né, pelos clássicos, o que se entendia por ritmo era a variação entre sílaba tônica e sílaba átona, né? Então, isso classicamente, né,
seria essa perspectiva sobre o ritmo. No entanto, Fernando Pessoa aqui está tá chamando a atenção para um outro fato, né? Que seria a gradação de som e falta de som. Isso é que ele chamaria de ritmo, né? Depois, o Fernando Pessoa vai dizer ainda outras coisas no seu texto aqui. Ele vai dizer que o ritmo na prosa vai se dar pela pontuação, que está submetida à ideia. No entanto, isso não vai acontecer na poesia, né? Ele vai dizer, toda pausa da prosa se deriva da significação do que se diz. A prosa vai ser a linguagem falada, escrita, o reflexo da ideia, né? Isso é muito diferente do que o Otávio Paz falou, né? Isso contraria muito o Otávio Paz. Porque o Otávio Paz estava dizendo lá no texto dele, se vocês se lembram, né? Estou retomando aqui para a gente poder fazer esse paralelo, essa comparação. Ele estava dizendo que a poesia estaria mais próxima da fala, porque ela conservaria a multiplicidade de significados, né? A poesia, o mesmo que aconteceria na fala. E que a prosa ela estaria mais próxima de um campo da artificialidade, porque ela conteria os significados das palavras, né? Ela seria mais, vamos dizer, ela seria mais limitadora das potencialidades de significados das palavras. E Fernando Pessoa está dizendo o contrário. Ele está dizendo que a prosa é a linguagem falada escrita, né? O reflexo da ideia. Enquanto a poesia, ela vai ser diferente, né? As pausas, aqui elas não vão mais ser submetidas à pontuação. A pausa na prosa deriva da significação do que se diz, né? Quer dizer, você tem a pontuação ali em função da ideia, o uso das vírgulas, né? Para poder separar as orações, para poder dar sentido às orações, se elas são explicativas, se elas são restritivas, né? A pontuação ela vai funcionar em função da ideia. Isso não acontece na poesia, né? Isso aqui já está aproximando o Fernando Pessoa, vamos ver aqui o que está no próximo slide. Antes da gente entrar especificamente na citação, isso já está aproximando o Fernando Pessoa, para quem já leu os textos, né, dessa aula, da ideia que vai estar lá no Agamben muito forte, né, do Anjamban. Eu vou chegar lá mais especificamente, mas antes disso, a gente vai passar por essas questões que estão aqui, mas já tenham isso em mente, né? Quando a gente chegar lá na ideia do Anjamban, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Isso que o Fernando Pessoa está falando. Então, percebam, o que ele vai dizer em oposição à prosa, né? Sobre a poesia. Se, porém, quisermos acentuar o ritmo para além da ordem lógica, que seria aquela estabelecida pela pontuação, em virtude de em nós a emoção que produz a entonação e o canto predominar sobre a ideia propriamente dita, abriremos pausas artificiais no discurso. E essas pausas são artificiais porque a emoção quanto à ideia é externa, visto que não é a ideia, e, portanto, artificial. Como estas pausas artificiais não podem ser designadas por pontuação, pois a pontuação designa as pausas naturais, temos que designá-las por qualquer coisa que, marcando-as acentuadamente, todavia as marca como artificiais. Isto fazemos dispondo o discurso em linhas separadas, sendo a pausa indicada pela passagem de linha. A este gênero de discurso se chama poesia. A pausa de fim de verso é independente do sentido. É tão nítida como se ali houvesse pontuação. Aí aqui a gente entrou em distinção fundamental que eu já tinha adiantado, entre a prosa e a poesia. Então, retomando um pouco. A prosa é aquele discurso em que há a limitação rítmica pela pontuação que está submetida à ideia. Então, a gente vai usar a pontuação para determinar o ritmo da prosa a partir da ideia que se quer colocar, né? Do efeito de sentido, ali, de significado que a prosa vai estabelecer. Não é a mesma coisa na poesia. Perceba, o Fernando Pessoa começa associando a emoção ao ritmo que se atribui à poesia, né? Se nós não quisermos atribuir o ritmo à ordem lógica, uma vez que a gente tem uma emoção, né, predominante sobre a ideia, a gente vai abrir pausas artificiais no discurso. E essas pausas são artificiais porque a emoção quanto à ideia é externa. Então, quer dizer, a emoção estaria fora do campo da ideia, que é essencialmente associada à palavra, né? Então, perceba a associação que o Fernando Pessoa faz. A literatura, sendo a arte que se faz com ideias, portanto, usando palavras, ela tem como dimensões artificiais a emoção e o som. A emoção e o som vão ser ligadas aqui. Quando você quiser destacar o caráter rítmico da emoção, em oposição ao caráter rítmico da ordem lógica, você usa a pausa que se faz dentro da poesia, né? Então, a versificação aparece para o Fernando Pessoa, uma vez que se quer dar um uso emocional, né? E portanto, artificial ao discurso, às palavras, né? Então, isso seria poesia. Esse gênero de discurso se chama poesia, vai dizer o Fernando Pessoa, né? Com essas pausas artificiais, que não podem ser designadas por pontuação, porque elas não existem em função da ideia, né? A pontuação designa as pausas naturais, a gente tem que designar elas por outras coisas, né? Que seriam, então, os versos. Essa é a ideia do Fernando Pessoa. Aí, sim, a gente vai entrar no Anjamã, que é a ideia que está lá no Agamben, para quem já leu, mas eu vou entrar nisso mais especificamente também, de uma forma mais clara, né? Então, perceba,
A poesia vai ser a prosa feita de música, né? O artifício da música vai estar em oposição à naturalidade da palavra. E a prosa, mais uma vez, a linguagem falada e escrita que vai ser um reflexo da ideia, né? Então, a gente tem aqui uma distinção muito importante. A prosa, ela está ganhando vamos dizer, ela está ganhando uma centralidade, não diria nem uma centralidade, não. Ela está vindo primeiro, antes da poesia, né? Primeiro, na perspectiva do Fernando Pessoa, existe a prosa, associada à linguagem falada, que naturalmente se distribui num determinado ritmo, em função da ideia, né? E artificialmente, então, em função da emoção, né? Da entonação da emoção, se produz um ritmo artificial, que é delimitado pelas linhas, que vai ser o ritmo da poesia, né? Então, a poesia vai ser uma artificialidade a partir da prosa. A gente pode entender um pouco assim, né? Está muito em oposição ao Otávio Paz também. Lembrem-se, mais uma vez, que o Otávio Paz estava associando fortemente a poesia à naturalidade do uso das palavras, né? Fernando Pessoa está fazendo muito o oposto aqui. Está chamando a atenção para esse artifício da música. Beleza? Ligando a poesia à emoção que predomina sobre a ideia, né? O que é uma certa concepção de poesia, não deixa de ser. E a versificação sendo chamada de uma pausa artificial, né? Então percebam lá, é o verso que vai ser essa determinação última do ritmo, né? Como a gente já tinha lido lá no trecho anterior. Uma vez que a gente não tem a pontuação determinando o ritmo, em função da ideia, a gente tem o verso para poder determinar o ritmo. Mais à frente eu trouxe um poema para isso ficar mais claro. Se você tem um verso que se liga ao outro, ainda que haja um sentido contínuo aqui, né? A divisão, vamos chamar assim de frase, dessa frase em dois versos, determina uma diferença rítmica entre um verso e outro. Isso vai ficar muito mais claro quando a gente entrar na poesia em si, né? Mas perceba que ao invés da gente ter uma pontuação que separa a ideia dos versos, que diz aqui termina uma ideia, aqui começa outra, né? A gente tem somente uma pausa artificial, que é o verso, esse corte artificial, que vai separar apenas ritmicamente uma coisa da outra, né? Depois, o Fernando Pessoa vai, no seu texto ali, dizer que a partir dessa artificialidade se chega ao critério moderno do verso, em que não há exigência de quantidade, de sílaba certa, nem de rima. A linha isolada é a unidade rítmica, né? Quer dizer, o verso é que vai ser a unidade rítmica, a gente perde essa ligação com a retórica, com a métrica clássica, né? Que vai determinar uma quantidade certa de sílabas por verso, por exemplo. E aí vai dizer que o verso é a prosa artificial, discurso disposto musicalmente. Nesse sentido, mais uma vez, como já disse, se opondo radicalmente ao Otávio Paz. Aí daqui a gente já vai passar para o Agamben, né? Acho que essas são as ideias mais relevantes mesmo do texto do Fernando Pessoa. Quer dizer, fazendo uma retomada breve para a gente poder caminhar aqui, Fernando Pessoa associando fortemente a prosa à naturalidade da fala, a naturalidade do uso da linguagem, a poesia ao uso artificial em função da emoção, em função de uma necessidade puramente sonora, mesmo rítmica, né? Ele está colocando tanto a emoção como ritmo, como fatores exteriores à palavra. Ele está dizendo que a palavra aparece em função da ideia, não o oposto, né? Então esses acho que são elementos importantes aqui para a gente poder pensar não só esse texto do Fernando Pessoa, mas a poesia dele também, né? Uma certa concepção de poesia que aparece, né? Então vamos seguir para o Agamben. Perdão, gente. Sai um pouco aqui do slide rapidamente, mas já voltamos. Beleza. Olha, então aqui do Agamben a gente tem dois textos, né? A primeira é a ideia da prosa, que é um texto bem curtinho também, acho que tem uma página ou duas, que eu vou usar um pouco só para poder introduzir o seguinte, que é um texto um pouco mais filosófico, assim, que tem uma reflexão talvez um pouco mais difícil de ser feita, que é o fim do poema. E vocês vão perceber que esses dois textos, assim, fortemente dialogam com o texto do Fernando Pessoa, né? A ideia da prosa vai introduzir a ideia do enjambment, a qual eu me referia, que eu trouxe aqui para vocês uma definição, mais ou menos, né? Assim, eu não vou nem dizer que eu trouxe uma definição, não. Até existe uma definição lá no fim do poema, né? Mas eu trouxe aqui a colocação que o Agamben faz mesmo sobre o que seria um enjambment, né? Que eu acho que é o que é mais importante, assim, da gente pensar para uma introdução, né? Então, Agamben é esse filósofo italiano aí do século XX, que é ativo até hoje também, né? No final do século XX, assim, segunda metade, e um cara muito importante para o pensamento contemporâneo, para pensar várias questões da filosofia contemporânea, da literatura contemporânea também, né? E esses dois textos vão dizer coisas muito interessantes sobre a poesia. Então, começando com esse conceito de enjambment, para quem já leu o texto já sabe o que é isso. Enjambment, literalmente, é uma palavra francesa que significaria internamento, né? Jambe
é perna, né? Onjamã em pernamento. O que é isso? Literalmente isso aqui, ó, que vocês vão ver no slide seguinte. Aqui eu tenho um poema do Ricardo Reis, Fernando Pessoa, né? Tá lá nas odds de Ricardo Reis. Eu trouxe o poema completo aqui, mas alguns versos eu vou destacar especificamente para a gente poder entender o que é um Onjamã. Certamente é um recurso com o qual vocês já se depararam várias vezes, mas que aqui destacando talvez fique mais evidente o que significa, né? Então eu vou ler aqui e depois eu volto para poder destacar onde o Onjamã está aparecendo aqui de forma mais significativa para a gente poder entender isso, né? Por que o Jorge Agamben vai dar essa importância tão grande para o Onjamã na constituição da poesia, né? Então vejam lá, segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. A realidade, sempre mais ou menos do que nós queremos. Só nós somos sempre iguais a nós próprios. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca a interrogues. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Os deuses são deuses, porque não se pensam. Então, esse poema, além de muito profundo, assim, né, metafísico, em alguma medida, pensando aqui sobre, enfim, né, as questões da vida mesmo, ele tem uma composição que é interessante também para a gente poder perceber, né? Que eu vou destacar aqui o seguinte: o Onjamã, vocês percebam, eu vou tentar apontar aqui com o mouse, mas acho que não vai dar para ver muito bem, eu vou discriminar aqui também para vocês quais são os versos aos quais eu me refiro. O Onjamã, esse procedimento que acontece aqui, ó, lá na primeira estrofe mesmo, nos dois versos finais, a gente percebe o seguinte: a gente tem o primeiro verso. O resto é a sombra de árvores alheias. Perceba que de árvores alheias é o complemento semântico, né, significativo do verso anterior. Esse verso que vem aqui a seguir, ele muda completamente, semanticamente, o verbo anterior, né? Se a gente pensar até sintaticamente, né? A sombra de árvores alheias, né? Essas palavras estão se ligando significativamente. Portanto, se a gente for pensar lá no Fernando Pessoa, ainda voltando, o que separa o resto é a sombra do verso seguinte, de árvores alheias, não é nenhum sinal de pontuação, não é nenhuma separação que se dê em função da ideia que está sendo construída, mas é uma separação que se dá em função do ritmo que se quer construir. Não é? Percebam, primeiro o resto é a sombra, depois, no verso seguinte, de árvores alheias. Você apenas separa essas duas colocações, nessas duas frases, vamos chamar assim, em função do ritmo. Não há nenhuma distinção ali, assim, de sentido, né, de significado. Não há necessidade de fazer essa separação. Isso é um Onjamã. Então, quer dizer, para dizer em poucas palavras, o Onjamã é a continuidade de um verso, de um determinado verso, no verso seguinte. É a continuidade da ideia de um verso no verso seguinte. Né? Quando a gente tem essa pausa dos versos aí, sem haver necessariamente uma pausa semântica, uma pausa da ideia. Né? Isso é assim que se faz um Onjamã. E a gente vai perceber nesse poema aqui, como é um poema bastante moderno, né? Como eu falei, o Fernando Pessoa, esse representante do modernismo português, a gente vai perceber que o Onjamã aqui tem uma função de sentido também muito forte, né? Esses versos aqui que tem um Onjamã feitos, perceba que o sentido deles muda quando a gente lê o verso seguinte. Perceba na estrofe seguinte. A realidade sempre mais ou menos do que nós queremos. Se a gente fala só assim, a realidade sempre mais ou menos, sempre mais ou menos. Quando a gente completa do que nós queremos, muda já o sentido, né? A mesma forma nos versos seguintes. Somos nós, só nós somos sempre iguais a nós próprios. Perceba, se a gente ler só o verso, só nós somos sempre, dá uma ideia de eternidade do ser. Nós somos sempre, nós somos para sempre, nós somos eternos. No entanto, quando a gente lê o verso seguinte, a gente percebe que essa não é a ideia. Somos sempre iguais a nós próprios. Quer dizer, nós não mudamos. No entanto, nós não somos eternos, né? A quebra de expectativa em relação ao verso anterior, né? Olha, perceba agora já na estrofe seguinte. Suave é viver só. Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Então, quer dizer, mais uma vez, a mesma ideia do sempre, que está sendo complementado por um outro sentido. Olha, a estrofe seguinte. Vê de longe a vida, nunca a interrogues, ela nada pode. Quer dizer, a vida nada pode. É a ideia que você tem até aqui. Mas com o verso seguinte, ela nada pode dizer-te. Há uma mudança, mais uma vez, de significação do verso anterior. Né? Então, perceba, isso é
vamos dizer, um recurso semântico aqui que o Fernando Pessoa está fazendo, né, em função do Angelman. Mas o que é importante mesmo para a gente, estou fazendo isso só para a gente fazer uma leitura do poema, não gastar ele à toa aqui, né? Volto com ele também na próxima aula síncrona. Mas o que é importante mesmo é perceber que o Angelman é esse procedimento pelo qual o poeta completa o sentido de um verso no verso seguinte, né? Faz uma divisão rítmica da frase, ainda que não haja necessidade de fazer uma divisão semântica sintática. Beleza? Diferente para um ponto final, uma vírgula, etc. Aí a gente já entra direto no texto do Agamben. Esse aqui é um trecho do texto, a ideia da prosa, como eu disse, que introduz a ideia que vai vir a seguir, né? O Angelman exibe uma não coincidência e uma desconexão entre o elemento métrico e o elemento sintático, entre o ritmo sonoro e o sentido, como se, contrariamente a um preconceito muito generalizado, que vê nela o lugar de um encontro, de uma perfeita consonância entre som e sentido, a poesia vivesse, pelo contrário, apenas da sua íntima discórdia. O verso, no próprio ato com o qual, quebrando um nexo sintático, afirma sua própria identidade, é, no entanto, irresistivelmente atraído para lançar a ponte para o verso seguinte, para atingir aquilo que rejeitou fora de si. Esboça uma figura de prosa, mas com um gesto que atesta a sua versatilidade. É uma colocação relativamente complexa, mas acho que, tendo em vista o que eu acabei de dizer sobre o Angelman, isso esclarece um pouco, né? O Angelman exibe uma não coincidência, uma desconexão entre o elemento métrico e o elemento sintático, que quer dizer, como eu falei lá anteriormente, a sintaxe de uma frase vai terminar na outra. Perceba aqui, ó, lá na segunda estrofe, sempre mais ou menos do que nós queremos. A sintaxe dessa frase que está nesse verso termina na frase seguinte. No entanto, essa desconexão entre o elemento sintático e o elemento métrico é justamente essa divisão da sintaxe da frase em dois versos, né? Da mesma forma, o ritmo, sonoro e sentido. O sentido ainda vai se completar, no entanto, o ritmo já se fez na divisão entre os versos, né? Então, que o Agamben está chamando a atenção aqui é para o fato de a poesia concentrar nela essa tensão, esse desencontro, essa desconexão entre uma coisa e outra, né? Essa discórdia. Ao mesmo tempo, a gente tem uma distinção entre o som e o sentido ali, vamos dizer, né? Na verdade, a gente tem essa tensão entre o som e o sentido que não é harmônica, né? O som ele é produzido ali artificialmente em oposição ao sentido, que vai se completar depois da conclusão ali do converso seguinte, né? Então, o Agamben está chamando a atenção para essa tensão que é produzida a partir do Angelman, né? Olha lá, o verso, no próprio ato com o qual, quebrando o nexo sintático, afirma sua própria identidade. Então, quer dizer, quebrando o nexo sintático quer dizer, independentemente do que virá a seguir, né, da sua conclusão sintática, o verso afirma sua identidade, ele é irresistivelmente atraído para lançar a ponte para o verso seguinte, quer dizer, para ter continuidade no verso seguinte, né, sua continuidade sintática, para atingir aquilo que rejeitou fora de si. Ele vai esboçar uma figura de prosa, mas em oposição à prosa, como Fernando Pessoa já observou, em oposição à prosa, a pontuação não vai determinar o ritmo, né, da poesia. Então, isso aqui introduz a ideia do fim do poema, o texto seguinte do Agamben. Então, a gente tem essa constatação. A poesia seria a tensão entre o som e sentido, a semiótica, né, o sistema de signos, né, de significantes, e a semântica, né, que é o que dá conta do significado. Isso aqui já é lá no outro texto, o fim do poema, né? Então, o Agamben está partindo da definição essencial da poesia como a possibilidade do Angelman, em oposição à prosa, né? O Angelman vai ser aquilo que é essencial para a poesia. Ele é o cerne do verso. Vamos ver essa colocação. A consciência da importância dessa oposição entre a segmentação métrica e a semântica levou alguns estudiosos a enunciarem a tese, por mim compartilhada, de que a possibilidade do Angelman constitui o único critério que permite distinguir a poesia da prosa. Pois o que é um Angelman, senão a oposição entre um limite métrico e um limite sintático, uma pausa prosódica e uma pausa semântica? Aí eu acho que aqui a gente já tem isso claro, né? A oposição entre um limite métrico e um limite sintático, justamente porque a sintaxe ainda não está finalizada, no entanto, o limite métrico já foi imposto, né? Já foi separado um verso do outro, mas a sintaxe ainda não se concluiu. A pausa prosódica em função do som e a pausa semântica em função do sentido, que vai só se completar no verso seguinte, né? Agora, o que ele está falando aqui, que a possibilidade do Angelman é o seguinte, você não consegue fazer um Angelman na prosa, né? Perceba, esse próprio texto que está aparecendo aqui na imagem aí na tela de vocês. Como é que você vai fazer uma divisão, se a linha vai do início ao fim da tela, como é que você vai fazer uma divisão artificial de verso num texto em prosa?
Como é que você vai determinar a quebra de um texto em prosa para o verso seguinte, para a linha seguinte? Né? Isso não faz sentido dentro da prosa. Na prosa, a gente tem a submissão à pontuação. Né? E essa pontuação está ligada à ideia, está ligada à significação do texto. Né? A gente vai colocar a pontuação para poder fazer as pausas rítmicas de acordo com o sentido que a gente quer estabelecer. Então, não faz sentido na prosa a gente pensar em enjamã, pensar em dividir a prosa em versos. Né? Não há possibilidade de versificação da prosa, essa é a ideia. Né? Então, a poesia ela se dá pela possibilidade de enjamã, né? De uma divisão rítmica que não seja em função do significado, da semântica, que seja em função apenas do som. Então, lá, o Agamben vai nos dizer justamente dessa distinção entre métrica e semântica. Né? O enjamã vai ser a distinção da poesia. O discurso poético é aquele no qual o enjamã, né? Não havendo a possibilidade de enjamã, a gente tem um discurso que não é poético. Esse aí que vai ser o pulo do gato, aí o problema que o Agamben está colocando nesse texto, né? Se você não pode fazer um enjamã, então você não tem poesia, né? É isso que ele está pensando. Mas vamos ver onde é que isso vai chegar. Então, veja lá. O poema é um organismo que se funda sobre a percepção de limites e terminações. Isso é muito importante também, né? Uma vez que a gente tem a poesia na tensão entre som e sentido, como eu já falei, entre a série semiótica e semântica, né? E o enjamã está no campo dessa distinção, a gente tem a poesia, o poema, né, como organismo que se funda sobre a percepção de limites e terminações, na medida em que a limitação rítmica ali é muito importante para poder se estabelecer o discurso poético. Né? O poema é a disjunção essencial entre som e sentido. Né? E aí, portanto, vai ganhar muita importância o fim do verso, como eu coloquei aqui. Né? A gente vai ter as unidades sonoras em oposição às unidades semânticas, as unidades que representam o som em oposição às unidades que representam o sentido. E aí o fim do verso vai ser o momento em que a gente vai poder perceber essa distinção. Né? Isso aqui é talvez um pouco complicado de se perceber de cara, como está lá no texto, mas eu vou tentar explicar, né? O que o Agamben está dizendo é que o verso se define em seu fim. O que quer dizer isso? Até o fim do verso, por isso ali a fundação do poema sobre os limites e terminações, até o fim do verso, a gente não tem a definição daquele verso. Porque apenas no fim do verso a gente pode perceber a realização do jambam, que seria aquilo que é essencial para o poema. Né? Se a gente tem ali, no final, uma lacuna semântica, uma lacuna sintática, que vai se complementar no verso seguinte, é apenas no fim do verso que a gente consegue estabelecer essa existência do enjamã. Né? Quando a gente começa a ler o verso, vamos dizer assim, a gente não sabe se esse verso vai terminar em enjamã ou não. Né? E é o enjamã que é o essencial da poesia. Né? Isso aí, então, é importante. Espero que esteja relativamente claro. Né? Vamos pensar realmente assim, você começa a ler no verso, você não sabe se no final dele ele vai ter um ponto final, ou uma vírgula ou não. Né? Você não sabe se o sentido semântico e sintático dele não vai se completar no verso seguinte. Né? Então, o fim do verso é muito importante para a definição do verso, ele mesmo. É ali que a gente vai perceber a tensão entre a unidade sonora e a unidade semântica. Por essa razão, o texto se chama O Fim do Poema, o último verso vai ser mais complicado, né? Porque no verso final a gente não vai ter a possibilidade de enjamã, o que vai determinar uma coincidência entre som e sentido. Então perceba, enquanto a gente tinha a possibilidade de fazer um enjamã, uma divisão rítmica, independentemente do sentido, a gente tinha uma dissociação entre som e sentido. Só que quando a gente chega no fim do poema, no último verso, a gente não tem mais para onde ir, vamos dizer. Então aquele verso ele tem que terminar num ponto final, né? Ele tem que terminar em si mesmo. Ele não pode se jogar para o verso seguinte, ele não pode fazer esse emperramento para o verso seguinte, né? Então, no verso final não há possibilidade de enjamã, né? Aí percebam como que isso aqui é um problema filosófico mesmo que com o qual o Adorno está se deparando, né? Olha o que está escrito aqui. O discurso poético é aquele no qual o enjamã é possível. No entanto, no último verso, o enjamã não é possível. Então, a gente teria aqui uma impossibilidade poética. Né? O último verso seria uma impossibilidade poética. Olha lá, o último verso é a impossibilidade do enjamã. É a impossibilidade da oposição entre a métrica e a semântica, o som e o sentido. No último verso, deve haver a coincidência, porque a gente não vai mais poder jogar o sentido para o verso seguinte. Né? A semântica ela não pode ser jogada para o verso seguinte. A semântica está toda naquele verso ali, coincidindo com a métrica daquele verso, coincidindo com o som daquele verso. Né?
dentro de toda a poesia, de todo o poema, né, vamos dizer, a gente tem a possibilidade do enjamã sendo executado constantemente. Mas sem a possibilidade do enjamã, o último verso não é verso, ou sequer poema. Né? Porque se o poema e se o verso se definem pela possibilidade de realização do enjamã, como Fernando Pessoa lá tinha colocado também, pela possibilidade de fazer vamos dizer, de fazer uma distinção rítmica, independentemente do sentido, né? Se isso é a essência da poesia, no último verso não existe mais. A gente não consegue mais fazer uma divisão aqui que não seja em função do sentido. O ponto final, ele determina o fim do sentido do poema também. Percebem? Isso pode ser um pouco complicado, mas é interessante também da gente pensar, né? É uma questão de fato filosófica em relação à poesia, né? A gente está pensando muito no poema em função da possibilidade do enjamã, em função da possibilidade de uma divisão rítmica que não se dá em função do sentido, em oposição à prosa. Na prosa, quando a gente tem uma divisão rítmica realizada pela pontuação, isso se dá em função do sentido, né? Em função da ideia. E o Agamben também vai destacar isso, deixa eu só voltar um pouco aqui, na consciência dos poetas, né? Ele vai falar lá no final do texto dele que os poetas têm consciência da problemática do último verso, né? Da pobreza dos últimos versos. Ele vai dizer que o fim do poema é uma impossibilidade para o próprio poema. Essa coincidência entre o som e sentido, ela parece de fato um problema para o próprio poema, né? Uma coisa assim de difícil resolução. Né? Então ele vai dizer que o poema vai ver dessa tensão impossível no último verso, que seria a tensão do enjamã, né? Que é impossível no último verso. E aí nessa colocação final aqui, o Agamben vai dizer: se a poesia não vive senão na inexaurível tensão entre a série semiótica e a série semântica, o que acontece no momento do fim, quando a oposição das duas séries não é mais possível? É a pergunta dele. Né? É uma pergunta, assim, um pouco sem resposta, né? Lá dentro do texto a gente vai entender que de fato há uma complicação aí que não se resolve, né? Mais ou menos ele vai dizer que o último verso do poema, perdão, ele, não sei, se dirige um pouco em relação à prosa, né, em alguma medida, já que nele há a impossibilidade do enjamã, e a prosa seria o discurso em que há a impossibilidade do enjamã, né? É uma coisa interessante da gente pensar. Mas, enfim, o que é importante mesmo para a gente poder pensar a definição de poesia é essa tensão, né? A poesia, o poema vai viver dessa tensão inexaurível entre a série semiótica e a série semântica. Embora isso seja impossível no último verso, é disso que vive o poema, né? A partir dessa tensão aí existente sempre, né? Da possibilidade de não correspondência entre o sentido e o ritmo, né? Da possibilidade de o ritmo ultrapassar a distinção rítmica, na verdade, do ritmo se dar de forma independente da semântica. A gente poder produzir um ritmo artificialmente, independentemente da semântica presente ali. Beleza, gente? Assim, essa aula foi um pouco mais curta em relação às outras, porque acho que são questões mais... não sei, os textos são curtos eles mesmos, né? Todos os textos são bastante curtos, são 3. E é uma questão, assim, bastante formal mesmo, que eu acho que alguma medida é auto-evidente, né? Talvez a maior dificuldade mesmo seja em relação a algumas passagens do texto do Agamben. Eu tentei trazer aqui o que eu acho que é mais relevante para a gente poder pensar essa natureza formal do poema, como esses autores estão trazendo para a gente. Mas, enfim, se tiver alguma dúvida ainda, a gente vai poder conversar sempre nas aulas síncronas, né? Ou nos comentários também que vocês deixam no Teams ou no canal no YouTube também. E é isso aí, a gente vai conversando, vai tentando trazer as questões que forem aparecendo assim, ao longo das aulas, né? E como eu já falei, eu vou trazer esse poema que a gente trabalhou aqui na nossa próxima aula síncrona, para a gente poder conversar em conjunto, como a gente fez na aula passada. E vou falar também sobre avaliação na aula síncrona, que vai ser do dia 8, né? Dia 8 não, perdão, vai ser do dia 16. A nossa próxima aula sincrônica eu vou fazer algumas definições sobre avaliação. Como é a última aula da unidade 1, a gente vai encerrar essa conversa sobre poesia, né? A gente vai partir para o poema propriamente dito, para as características do poema. Eu vou já passar a atividade também do fim dessa unidade, né? Para vocês poderem fazer com base nisso que a gente discutiu. E a próxima aula agora da quinta-feira, dia 11, vai ser sobre o texto do Jonathan Kuller, Métrica, Retórica e Poesia, me parece, alguma coisa assim. Vou conferir aqui. Mas já vai ser na quinta-feira e vai ser a última aula teórica sobre poesia mesmo, né? Depois a gente vai partir para as aulas teóricas sobre o poema. Beleza, gente? Então, de modo geral é isso. A gente se encontra em breve. Um abraço. Até mais.